galera, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais essa aula de história, né, comigo, professor Valber Silva Pimentel. Vamos caminhar juntos, né, trilhando os caminhos da história, buscando sempre, né, entender não só o passado, mas sobretudo o presente, né, como é que toda essa construção histórica influencia aí no nosso presente, beleza? Bom, vamos lá, então. Pois bem, primeiro, para a gente começar, então, nossa conversa, né, de hoje, vamos falar um pouquinho, então, da cronologia, né, do período aí medieval, beleza? Pois bem, classicamente, né, podemos dizer que a Idade Média, ela começa ali, né, no término da Antiguidade, né, 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e aí vai até 1453, com a queda, né, da cidade de Constantinopla, né, a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, caracterizando assim, então, a queda do Império Romano do Oriente, né, do Império Bizantino, iniciando aí o período moderno, tá bom? É claro que esse período tem várias contestações hoje, tá certo? Então, você vê, né, interpretações que a Idade Média ela vai variar, né, de região para região, de estado para estado. Alguns dizem que a Idade Média termina apenas em 1789, com a Revolução Francesa. Porém, a gente pega essa periodização aqui, que é aquela mais clássica, né, que é mais interessante da gente entender, tá bom? Porque a gente quer, né, que é arrasar lá nas provas do Enem, vestibulares e companhia. Essa Idade Média, por sua vez, é dividida em dois momentos, tá bom? O primeiro momento é chamada Alta Idade Média, tá certo? Surge aí, né, do século V, vai até o século IX, depois de Cristo, né, evidentemente. É o momento aí das chamadas invasões bárbaras, que vão promover, né, a formação dos reinos bárbaros, e aí depois da fragmentação, né, do Império Carolíngio, a gente tem aí a descentralização política. Ao longo de todo esse tempo, nós temos a ruralização da economia. A partir daí, a partir sobretudo da queda, né, do Império Carolíngio, da fragmentação do Império Carolíngio, nós temos a formação do feudalismo, e, é claro, ao longo de todo esse período, a consolidação da igreja, do monopólio do cristianismo ocidental, tá certo? E, por sua vez, a Baixa Idade Média, que aí é caracterizada, né, pelo renascimento comercial, acompanhada do renascimento urbano. A partir daí nós temos, né, o surgimento da burguesia, do capitalismo, temos as cruzadas, e, por fim, a crise do feudalismo propiciada, né, entre outros fatores, pela peste negra, pela fome, pelas revoltas camponesas e companhia, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, isso aqui é a visão geral da temporalidade que a gente está vendo hoje. E aí, outra coisa importante também ao falar da Idade Média é falar também sobre as memórias acerca da Idade Média, né? Ou seja, as representações acerca da Idade Média, melhor dizendo. Então, por exemplo, com certeza todo mundo já ouviu falar, né, da Idade Média como a chamada Idade das Trevas, tá certo? Mas agora, importante perceber, será que foi mesmo Idade das Trevas? Por que tem esse nome Idade das Trevas? Então, perceba, quando é que surge esse termo Idade das Trevas? É ao longo do tempo, beleza? Essa representação da Idade Média como algo ruim, algo negativo, surge a partir de onde? Do século XVI, com o Renascimento. Né? Como o Renascimento procurava ser algo novo, né? Uma inovação, eles começavam a dizer que a Idade Média, então, tinha sido uma Idade das Trevas, né? Um período, então, tenebroso para as artes, para a cultura, etc. Por isso, nós temos aqui um momento de desvalorização da Idade Média, beleza? Porém, as coisas começam a mudar quando? No século XIX, no Romantismo, beleza? Então, se o Renascimento do XVI, depois o Iluminismo do XVIII, constrói essa figura da Idade Média como Idade das Trevas, no século XIX, o Romantismo vai buscar uma revalorização da Idade Média. Isso porque o século XIX é um momento de construção do nacionalismo, né? Então, é um momento que as pessoas estão buscando entender a origem, né, das nações, a origem dos estados, a origem dos povos. E aí, no caso da Europa, onde é que eles vão buscar essa origem? Justamente lá na Idade Média, né? Com esses povos germânicos, né, que estão formando novos, né, estados. É nesse momento, então, que o romantismo busca essas raízes da Europa, né, do 19. E aí é um momento, então, de valorização da Idade Média, de valorização daquelas histórias, né, de heróis, de cavaleiros que salvam donzelas e etc. Beleza? Então, para a gente perceber que existem várias representações sobre a Idade Média, e, porém, o que a gente quer fazer aqui é entender realmente a história da Idade Média, né? E aqui a gente vai perceber, ao longo das aulas, né, que a Idade Média também vai
ter momentos, né, de avanços, vai ter momentos, né, de avanços no pensamento, nas artes, na cultura, na arquitetura, né, exemplo maior, a arquitetura gótica, por exemplo, né? Então, é importante perceber que essas representações, elas buscam criar uma imagem que, porém, não é realmente o que está, né, ali na história, tá certo? Que é o que a gente está tentando entender. Pois bem, então, dito isto, vamos lá, então, para o assunto. Primeiro momento, né? Então, a Alta Idade Média, já falamos que ia surgir no século V, aí nesse contexto de crise do Império Romano do Ocidente, beleza? E olha só, galera, a gente já viu que o Império Romano do Ocidente entra em crise, colapsa finalmente, né? 476, por vários motivos. Porém, aqui, né, hoje, nós vamos falar mais exatamente de um desses motivos, que são as chamadas invasões germânicas, tá bom? O que acontece? Essas invasões germânicas vão promover, de um lado, a destruição do Império Romano do Ocidente, mas, por outro, também vai promover a formação dos chamados reinos germânicos, né, que vai contribuir para a formação da Idade Média, tá bom? Esses reinos germânicos você tem aqui no mapa, né? Exemplos, reinos suevos, visigodos, francos, burgúndios, ostrogodos, etc, né? Agora é importante perceber quem eram esses germânicos, né? Quem eram os chamados bárbaros? Bom, vamos lá. Você lembra que os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que não compartilhavam da mesma cultura romana, assim como os gregos, né? E aí, esses povos bárbaros, eles tinham várias diferenças, porque era uma infinidade, né, de povos, que eram genericamente chamados de bárbaros, né, ou germânicos. Beleza. Agora, existem algumas, sim, algumas características em comum entre esses povos. Quais características? Vamos lá. Por exemplo, esses povos, né, bárbaros, chamados de bárbaros, eram comunidades agropastoris. Então, dedicavam-se à agricultura, à criação de animais, tá certo? E dedicavam-se à guerra, né, como uma atividade ali subsidiária, tá certo? Da sua economia. Eles também tinham uma organização política baseada em laços de fidelidade, o que a gente vai chamar de comitados. Então, quer dizer, entre eles não havia a ideia, né, de cidadania, de direitos civis ou algo do tipo. Não. Aqui, essa organização política era baseada nesses laços de fidelidade entre os guerreiros e o seu chefe, que a gente chama de comitados, tá bom? E também, né, em termos de direito, leis, vigorava o chamado direito consuetudinário, ou seja, as leis, né, eram normas orais, conforme o costume, não havia leis escritas, não, vigorava o direito consuetudinário, beleza? E aí você já percebe, inclusive, que nessas características a gente já tem, né, muito do que depois a gente vai chamar de feudalismo, né? Pois bem, o que acontece? Daqueles reinos que nós mostramos no slide anterior, o mais importante para nós é o reino dos francos, tá certo? Uma vez que aqueles reinos, né, vão ter ali duração, né, muito restrita, muitos vão ser reinos muito instáveis, que viveram em guerra, né, sob golpes de Estado, inclusive, golpes palaciais, né, palacianos. Porém, o reino dos francos vai ter uma história diferente. Vamos falar dele, então. Primeiro, os francos eram antigos aliados dos romanos, tá certo? E aí, naquele contexto de crise, né, do século V, eles assumem o domínio sobre a região da Gália, tá? A Gália, né, que é a região que hoje a gente chama ali de França, né, em sua boa parte, é a França. O que acontece? O primeiro rei, né, podemos dizer assim, né, que vai ser importante, vai ser o Clovis, rei da dinastia Merovingia, tá certo? Dinastia, você sabe, né, é um conjunto aí, né, de reis, né, de monarcas de uma determinada família, né? E o Clovis, então, da dinastia Merovingia. O que ele vai fazer, o Clovis, tão importante? Vamos lá. Ele vai promover a unificação das tribos francas, lembra? Comunidades agropastores. Então, ele vai conseguir unificar politicamente essas tribos. Ele vai promover a expansão dos domínios territoriais. Porém, o que é mais importante a gente saber é que ele vai se converter ao catolicismo. E perceba, quando Clovis se converte ao catolicismo, né? Quando Clovis é batizado, tornando-se agora cristão, ele começa, então, aqui uma grande aliança com a Igreja Católica, que vai ser muito importante, uma vez que a Igreja precisava, né, de um apoio militar, tá certo? E o Clovis precisava de uma legitimação religiosa, né, para garantir seu poder. E é isso que ele vai fazer, consegue, então, essa aliança com a Igreja, tá bom? E aí o que acontece? Depois da dinastia Merovingia vem a dinastia Carolíngia, beleza? Que agora sim, talvez é o mais importante ainda da gente saber dessa galera. Um dos primeiros da dinastia Carolíngia vai ser o Carlos Martel, tá bom?
Carlos Martel, ele não era exatamente rei, ele era prefeito do palácio, né? Uma espécie, podemos dizer assim, de um líder militar, né, do rei. Porém, o Carlos Martel é importante, né? Ele é considerado, né, o fundador dessa dinastia carolíngia. Ele vai ser responsável por conter o avanço dos muçulmanos ali na batalha, né, Batalha de Poitiers, 732 depois de Cristo. Então, o que acontece? Na Batalha de Poitiers, os muçulmanos, né, eles já se organizavam num grande e poderoso império, tentavam conquistar a Europa, né, central. E eles vão ser contidos ali, né? E aí o que acontece? Só para a gente perceber como é importante, se de repente a tivesse perdido essa batalha, provavelmente, né, podia acontecer da Europa ter se tornado toda muçulmana, né, não mais ser cristã. E aí agora eu poderia muito bem chamar, sei lá, Mohammed, né, você teria também um nome aí árabe, né, quem sabe, né, e quem sabe agora nós não seríamos cristãos, mas na verdade muçulmanos. Tudo isso poderia ter acontecido se não fosse aí o Carlos Martel vencer os muçulmanos na Batalha de Poitiers, né, para a gente perceber como foi importante esse momento. O filho dele foi o Pepino, o Breve, tá certo? Foi filho de Carlos Martel. O Pepino, ele agora, dessa vez, ele vai se tornar rei, tá certo? Da dinastia carolíngia. E ele vai fazer o quê? Vai derrotar os lombardos que eram daqueles povos, né, bárbaros lá. Os lombardos que ameaçavam a igreja católica, então ele vai derrotar os lombardos, tá certo? E aí, depois de derrotar os lombardos, ele vai entregar à igreja os territórios conquistados, né, que vai ser chamado de patrimônio de São Pedro, que depois a gente vai chamar também de estados pontifícios, tá certo? Então a igreja vai se tornar uma grande, enorme proprietária de terras, graças, né, aqui ao Pepino o Breve, tá bom? E aí agora, o astro, podemos dizer assim, o cara mais famoso é ele, o Carlos Magno, da dinastia carolíngia também. Bom, ele foi filho, né, sucessor de Pepino Breve, conquistou um vasto território, você pode ver aqui nesse mapa, tá certo? Essa área, né, aqui mais clara, são os territórios conquistados, né, por Carlos Magno, beleza? Olha só aqui, tal, 742. Bom, a partir desse verde aqui, né, mais mediano, nós temos os territórios, né, já conquistados por Carlos Magno. Então, perceba, essa parte verde mais clara, né, conquistada por ele também, né, então ele vai conseguir, né, conquistar um vasto território. Por isso que nós chamamos, né, que vai fundar o chamado Império Carolíngio, tá certo? Porque vai ser aí enorme, tá bom? E vai organizar esse império, né? Por isso também esse nome. Vamos entender melhor aqui. Para administrar esse grande, imenso império, Carlos vai fazer o quê? Estabelecer normas, né? Leis chamadas de capitulares. Então, olha só, galera, isso aqui vai ser muito importante, porque antes esses reinos bárbaros tinham leis orais. Carlos Magno vai criar, né, as chamadas capitulares. Apesar de que não eram bem leis, eram mais normas, né, mais gerais, porém eram escritas. E isso vai ser muito importante para organizar seu império. Ele também vai dividir o território entre os condes, viscondes, duques, marqueses, né? Então eram chefes militares que ajudavam na proteção do território e em troca conquistavam terras, certo? Ganhando então esses títulos. E aí é a partir daqui que surge a ideia, né, dos vassalos, beleza? Porque esses nobres, né, podemos dizer assim, que ganham esses títulos, eles tinham que obedecer o imperador, tá certo? E em troca ganhavam terras, chamados benefício. E, além disso, havia também os inspetores do imperador, chamados de missi dominici, né? Que fiscalizavam o império, andavam por todo o império. E aí, como eles viajavam ao longo de todo o império, quem garantia a defesa deles eram justamente esses nobres, tá bom? Perceba que aqui nós já temos a formação, né, do feudalismo. Aqui é um mapa para a gente perceber, né? Então, a grandiosidade, olha só, do reino, né, do Império Carolíngio, tá certo? E aqui em toda essa região. No ano 800, Carlos Magno, perceba que aquela aliança com a igreja nunca acabou. Porém, agora ela vai se fortalecer, porque em 800, Carlos Magno vai ser coroado pelo Papa Leão III como o Sacro Império, né, como Sacro Imperador Romano, melhor dizendo. E aí, qual era a ideia, então? De restabelecimento do Império Romano. É claro que o Império Romano nunca se restabeleceu, porém isso vai ter um forte peso simbólico. Além disso, o Carlos Magno vai promover o chamado Renascimento Carolíngio, né? Um estímulo às artes, às letras, contribuindo para a preservação da cultura clássica. Ele vai promover a criação de escolas palacianas, por exemplo, para formar seus administradores, escolas também voltadas, né, para a formação dos clérigos. Então, ele, apesar, né, do Carlos Magno, ao que se conta, né, morrer aí quase, né, praticamente analfabeto, porém ele vai ser um grande incentivador, né, da alfabetização. É claro que era uma alfabetização restrita, porém mesmo assim vai ter sua importância. Por isso o Renascimento Carolíngio.
E aqui surge a figura, né, dos monges copistas, tá certo? Que são esses monges responsáveis por copiar livros e mais livros da antiguidade clássica. Porém, o que acontece? Carlos Magno depois morre, né? Aí passa por seu filho, né, Luís I, chamado Luís o Piedoso. E aí o que acontece? Depois de Luís, o seu império acaba sendo fragmentado entre os netos, né, do Carlos Magno, entre o Carlos, Luís e o Lotário. Eles entram numa guerra civil para definir, né, quem herdaria o trono de Luís I. E aí, como ninguém vence, eles decidem dividir o império entre eles, através do Tratado de Verdun, em 843. Através do Tratado de Verdun, o império foi ser dividido entre os netos de Carlos Magno. Então, vamos ter uma parte ali destinada, né, a Carlos o Calvo, ou outro território destinado ao Lotário, e essa parte aqui destinada aqui ao Luís o Germânico. Perceba, então, que o feudalismo está se formando já aqui, né? Aqui nós já temos uma grande fragmentação territorial e política, que vai se aprofundar com o quê? Com as invasões do século IX. Então, nesse período aqui do século IX, nós temos uma nova onda de invasões na Europa que vão promover um novo movimento, né, de ruralização. A leste vão chegar os húngaros, tá certo? Ao norte chegam os vikings, também conhecidos como escandinavos, normandos, tá bom? Piratas, né, que saqueavam, pilhavam, matavam, né, assim como os húngaros. E ao sul, os piratas muçulmanos, também chamados de sarracenos, que vão aterrorizar a região ali da Península Itálica, da Península Ibérica. Tudo isso vai gerar, então, um grande sentimento, né, de falta de segurança, que enfraquece o comércio, que aterroriza a população, e essa população, então, busca novamente refúgio no campo. Perceba que nós temos uma nova onda, então, de ruralização da sociedade. As cidades que já não estavam tão fortes assim, se enfraquece ainda mais. Com isso, nós temos um enfraquecimento do comércio, da cidade, né, do meio urbano, temos um enfraquecimento do poder central, e aí todos aqueles territórios, né, dos marqueses, condes, viscondes, duques, começam a reivindicar também uma autonomia. E a partir daí que temos uma pulverização do poder e temos, assim, a formação do feudalismo, tá bom? Beleza, é por isso que é importante falar aí do Carlos Magno. Agora, além, né, do Império Carolíngio, também é interessante falarmos um pouquinho do Império Bizantino, tá bom? Que é justamente o império que sobreviveu à queda do Império Romano, no caso aqui no Oriente, tá bom? Então vamos lá, o Império Bizantino, né, englobava regiões de cultura helenística. Perceba, o Império Bizantino é essa região, né, que nós chamamos lá atrás, né, de Império Romano do Oriente, e englobava essas regiões de cultura helenística, né, a região da Grécia, a região aqui do Egito, tá bom? A região aqui também do Oriente Próximo, tá certo? E devido a essa grande influência helenística, né, que a língua que se fala aqui, ao invés do Ocidente, que era o latim, aqui vai se falar muito o quê? O grego, a língua grega, tá bom? Havia aqui uma grande variedade de povos e culturas reunidas sob o Império Bizantino. Então, perceba que nós temos vários povos, várias culturas, porém todos vão ser unificados, né, que é através da fé cristã, beleza? Porém, não a fé cristã ocidental, e sim a fé cristã oriental. Olha só, o governo bizantino pode ser caracterizado como despótico e teocrático. Por quê? O rei, primeiro, era o imperador, né? Era um déspota, tinha todos os poderes em suas mãos, tá certo? E, além disso, ele era, de certa maneira, legitimado pela religião. Ele tinha um poder político e também tinha um poder religioso, uma vez que ele nomeava o chefe da igreja no Oriente, né? O chamado patriarca. Como ele tinha esse poder de influência sobre a igreja, podemos considerar também aqui como uma teocracia. Alguns historiadores usam até mesmo a palavra autocracia para definir esse governo, tá bom? Esse domínio do Estado sobre a igreja é chamado, então, de Césaropapismo, beleza? César, né, do poder político, papismo, do poder religioso, tá bom? Dentre os imperadores, né, do Império Bizantino, o mais conhecido foi o Justiniano, que inclusive está aqui nessa imagem. O Justiniano aqui, perceba, ele está representado com uma espécie de auréola, né, perceba, quase como um santo, né, da igreja, com a coroa, evidentemente. Aqui, ao lado direito, você percebe o clero, né, que é a cruz, a Bíblia, olha só. E aqui você percebe quem? O poder militar, né? Você tem os militares, você tem aqui os seus ministros. Então, perceba aqui, então, aqui nós tínhamos o Césaropapismo, né? O imperador que tinha poder tanto sobre a religião quanto sobre o Estado. Por que Justiniano foi tão importante? Justiniano tentou reconstituir o antigo Império Romano, então empreendeu várias conquistas territoriais, vários conflitos, vai expandir seu território, inclusive, né, em várias regiões, tá bom? Além disso, ele vai construir a Basílica de Santa Sofia, que é esta bem aqui,
que é uma basílica enorme, né, muito importante para a arte bizantina, muito significativa da cultura bizantina, inclusive, e vai instituir também o Corpus Juris Civilis, que era uma tentativa, né, de reintegrar o código, as leis romanas, né, o direito romano, porém, é claro, adaptado a esse novo tempo. Porém, vai ser muito importante porque vai ser uma espécie de um código civil, né, o início do código civil aqui, Corpus Juris Civilis, tá bom? E aí, para a gente fechar já esse assunto, é importante falar sobre a Igreja Ortodoxa. Perceba que nós tínhamos na Igreja no Ocidente, a Igreja que apoiava o Carlos Magno e tudo mais. Porém, o que acontece? A Igreja Oriental tinha várias características que eram muito diferentes, distintas da Igreja Ocidental. E é isso que vai gerar essa separação entre a Igreja Católica Ocidental e a Igreja Ortodoxa Oriental. O que vai acontecer? Por exemplo, a coroação de Carlos Magno como imperador do Ocidente pelo Papa. O que acontece? O Papa no Ocidente não aceitava o poder do imperador bizantino, certo? O Papa não aceitava ficar submetido ao poder ao imperador bizantino. E aí o que acontece? Por conta disso, né, para tentar mostrar essa autonomia, o Papa, né, no Ocidente coroou Carlos Magno, mostrou todo o seu apoio ao Carlos Magno, disse que ele era o imperador romano, né? E aí isso já vai gerar uma grande separação, né? Já uma grande falta de aceitação mútua entre as igrejas ocidental e oriental. Os bizantinos também, por sua vez, não aceitavam a autoridade papal, aceitavam a autoridade do patriarca, né, que era o chefe da igreja oriental, o patriarca que, por sua vez, era nomeado pelo imperador. Além disso, as diferenças culturais, né, no Ocidente falava-se o latim, no Oriente era o grego, né, e diferenças também doutrinárias, enquanto no Ocidente acreditava-se que Jesus tinha a natureza tanto divina quanto humana, né, aqui no Oriente se acreditava que Jesus tinha apenas a natureza divina, né? A ideia, então, do monofisismo. Então, perceba que até em termos de doutrina, o Oriente era muito diferente do Ocidente. Além também de uma questão muito conhecida, que é a chamada questão iconoclasta. Então, no Ocidente, havia as esculturas dos santos, né? De Jesus Cristo, dos santos, etc. No Oriente não havia esculturas, né? Porque havia uma aversão muito grande à cultura romana ocidental. E daí que se via as esculturas como uma espécie de continuidade do paganismo ocidental. Por isso que no Oriente havia apenas os ícones, certo? A pintura de santos, né, de Jesus Cristo, cenas ali do Evangelho e tudo mais. O que aconteceu? Houve um momento, um período no Império Bizantino em que se decidiu quebrar os ícones. Foi a chamada questão iconoclasta, que durou ainda um bom tempo. Então, com o apoio do patriarca, do imperador, os ícones eram destruídos, monges eram mortos, né, de maneiras violentas, inclusive, muito violentas. Todas as pessoas que tinham devoção aos ícones eram perseguidas, eram mortas. Tudo isso acabou gerando também mais um afastamento entre a Igreja Ocidental e Oriental, uma vez que o Papa condenou veementemente, né, essa questão iconoclasta, essa quebra dos ícones. É claro que depois o culto, né, aos ícones voltou, beleza? Porém, já tinha causado um estrago muito grande, essa separação entre a Igreja Ocidental e Oriental. É por isso que, quando chega em 1054, nós temos o chamado Cisma do Oriente, né? Ou seja, a separação entre as igrejas ocidental e oriental, devido a todas essas situações, né, que a questão iconoclasta só piorou, beleza? Muito bem, galera, então era isso que a gente tinha para conversar hoje, né? Espero que você tenha gostado, né? Uma aula bem resumidinha mesmo. Na descrição eu vou disponibilizar um link para você baixar o material também e assim seguir os seus estudos, né? E vamos lá, galera, realmente esse tempo aqui não tá fácil, mas o que a gente tem que fazer é realmente estudar, né? Nem que seja até a nossa barba, né, ficar com um tanquinho, né, de tanto estudar. Bom, uma piadinha, né? Não tem muito a ver, mas serve para a gente fechar nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou, pode dar like no vídeo, pode assinar também o canal aqui da nossa querida Escola Carmelita e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.